Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, graças a Deus, paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância para você. Estamos na fé, estamos em mais um dia de bênção, de provisão, momentos proféticos e a unção de Deus, a presença de Deus está muito forte e cremos que hoje é um dia de milagres, de provisão. Se você precisa de cura, creia que Jesus vai te curar hoje. Se você precisa de uma bênção financeira, creia que a provisão vai chegar, o milagre vai acontecer. No final da nossa reflexão, nós oramos juntos, porque eu falo nós, eu aqui e você aí, nos unimos em torno de Cristo e vamos clamar ao Altíssimo e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Você que gosta de interagir com a gente, mandar o seu bom dia ou mesmo apenas fazer um pedido de oração, o nosso canal específico é pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número 99615 5162. 99615 5162, código de área 41. Se você me ouve pelo nosso canal no YouTube, você pode, aqui na descrição, tem algumas informações que poderão ser úteis para você e você pode escrever, curtir, dar o seu like no nosso canal no YouTube e também fazer o seu pedido de oração. Enfim, fique à vontade, tudo que você escrever aí vai abençoar você mesmo, que vamos orar por você que compartilha aí com a gente, seja pelo WhatsApp ou seja aí no canal no YouTube, tá bom, gente querida? Então, estamos juntos e juntos com Jesus nós somos mais fortes. Vamos então, gente, para a palavra. Estamos analisando aqui o capítulo 37 de Gênesis. Hoje eu quero ler o verso 6 em diante. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Gente, a gente está analisando aqui justamente vários irmãos. Jacó, ele teve que seus 12 filhos, e um dos filhos aqui, o José, no caso aqui, ele era filho de Jacó e a sua mãe era a Raquel. Os outros irmãos, né? Ele tinha outros irmãos também, que foi com outras mulheres que Jacó teve. Mas a ênfase aqui é justamente nessa questão aqui em que Jacó, ele era, vamos usar um termo nosso aqui, um queridinho do papai, vamos assim dizer, né? De certa forma. E o menino, ele tinha ali 17 anos, um pré-adolescente, indo para a adolescência, um menino que trabalhava, ajudava ali os seus irmãos mais velhos e tudo mais, mas ele tinha ali um destaque. E, no caso aqui, o pai dele ainda, né, tinha feito ali, a mãe, no caso aqui, havia feito ali uma túnica, né, de várias cores, então o menino destacava até nessa vestimenta, né? Então ele chegava ali, os irmãos tinham ali uma certa inveja ali, né? E o que acontece? Essa inveja ela foi aumentando, a situação foi piorando. Preste atenção no que serve para você, vai pensando aí, vai raciocinando, pessoal. Então o que acontece? Ele pega e ele tem um sonho, e ele conta esse sonho que eu acabei de ler para você agora. Ele contou o sonho, e nesse sonho, de fato, José ia ser o cara no futuro, né? ia ser a pessoa de destaque. E os irmãos dele falaram: pera lá, você está dizendo que num futuro nós vamos se curvar diante de você? Diz a Bíblia que ele falou esse sonho, aí os irmãos ficaram mais indignados ainda. Meu querido e minha querida ouvinte, preste atenção. Quantas vezes você já contou um projeto teu para alguém, talvez da sua família mesmo, ou um outro colega de fora, e você contou e percebeu que depois que se contou, virou uma situação difícil para o teu lado? Por quê? A inveja, as pessoas ficarem com inveja, porque você contou um sonho no sentido de um projeto. No caso aqui do José, foi um sonho que ele teve, só que esse sonho realmente era profético. Eu acredito José ainda jovem, 17 anos, se ele falou aquilo ali, ele sabia.
Aí ele sabia que aquele negócio ia render coisa para ele, era algo assim divino, né? Algo de Deus, né? Mas os irmãos ali ficaram indignados. E aí o que acontece? Para piorar a situação, a Bíblia fala que José teve outro sonho. No verso 9 diz assim: e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos. O problema, minha gente, é a gente contar certas coisas para os outros que não é para contar. Preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar guardando em segredo um monte de coisa, mas tem coisa que tem que guardar, tem coisa que tem que ser falada na hora certa, porque naquela empolgação, pode notar, quando a gente fica feliz, empolga-se, ou fica empolgado com alguma coisa, a gente quer contar para o primeiro que aparece, é ou não é? E às vezes a gente conta e não era para contar, você está entendendo? Então preste atenção no que Deus está falando neste momento com a gente, cuidado com o que você fala e para quem você fala. Aqui o José contou para os irmãos, é ou não é? Depois ele conta para o seu pai. Então, olhando esse lado aqui, podia dizer, poxa, eu vou contar para minha família, né? Só que no sonho aqui, o José, o segundo sonho, então, aí que eles ficaram com mais inveja. Diz aqui, ó, seus irmãos, pois, o invejavam. Então os irmãos dele ficaram com inveja. Ele teve 2 sonhos, e os 2 sonhos tinham o mesmo significado, sonhos diferentes, mas a interpretação era a mesma, que de fato ocorreu lá na frente, que a gente vai chegar lá. Então veja bem, e o seu pai, diz a Bíblia, guardava este negócio no seu coração. Aí o pai captou. O que eu posso interpretar aqui e entender é o seguinte: quando José contou para os seus irmãos o primeiro sonho, já acendeu ali uma inveja. Quando ele conta o segundo e conta para o seu pai ficou meio, a princípio também ficou assim. No primeiro sonho, olha o que diz aqui, ó, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. Então, no fundo, o pai também, no primeiro sonho, ele falou: filho, o que você sonhou aí? Porventura eu, a sua mãe, os seus irmãos, todos nós vamos se inclinar em terra? Então o pai houve esse certo questionamento, vamos assim dizer, né? Aí quando os irmãos se invejaram, aí o pai, acho que depois acendeu uma lâmpada, acho que Deus falou com ele provavelmente, né? Ele guardou esse negócio no coração, ele ficou atento, ele ficou observando. Aí o que acontece? Como o nível de inveja foi aumentando, o que acontece? Um dos irmãos falou, olha, aí quando José chegava lá, os irmãos estavam lá trabalhando, cuidando das ovelhas, etc e tal. Quando José ia para lá, o pai dele mandava ele lá levar lanche, trabalhar também, né? De longe os irmãos já falavam assim, olha lá, já vem vindo o sonhador mor, já vem o sonhador. Aí o apelido dele ficou, ó, o José, o sonhador, vem vindo o sonhador. Só que provavelmente eles estavam tirando onda com ele, numa linguagem moderna nossa aqui, né? Tava zombando dele, né? Então se veja bem, quantas vezes, né, ninguém dá nada por você, pode notar. Porque o ser humano, preste bem atenção, gente, nós seres humanos, nós avaliamos as coisas por aquilo que a gente vê, muitas vezes, com os olhos naturais, é ou não é? Não é verdade? Você olha algo e você quer ver algo, você quer pegar algo, você está entendendo? Então, o ser humano avalia o outro pelas aparências, é ou não é? Muitas vezes você é avaliado pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo padrão de vida que você tem, entendeu? Deus não vê assim, mas o ser humano vê, isso é fato, e não adianta dizer que não, né? A pessoa olha, né? Você chega num lugar, com um carrinho tudo arrebentado ali, um veículo, um carro ali, a pessoa olha o carrinho dele e tal, chega com um carrão, nem que não seja seu, mas você que está dirigindo, as pessoas já olham, é ou não é? Você sabe que é assim, infelizmente é assim, né? A Bíblia diz que Deus, ele olha o nosso interior, o próprio Deus diz isso, o homem vê o exterior, o ser humano é avaliado pelo exterior, mas Deus diz, mas eu não, Deus está dizendo, eu olho o seu interior. Então meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, preste atenção, por que você está preocupado com a avaliação dos outros? O que importa é o que está dentro de você, sabia? O que está dentro de mim. Porque o exterior, as pessoas olham, mas elas não têm visão de entrar dentro de nós ou dentro de você, mas Deus te conhece. Quem sabe você está passando um momento de humilhação, quem sabe você está sendo humilhado pela sua própria família. Aqui José começou a ter uma sessão de desprezo, né? De desprezo. Os irmãos dele queriam ver José longe, eles não queriam José mais de perto, porque José era um menino que realmente estava se destacando ali.
Deus estava com a família de Jacó e é claro que Deus estava conduzindo José. E todo aquele conflito familiar, por mais que José se precipitou em falar, evidentemente Deus estava no controle. Então preste atenção no que Deus está falando. Independente do que nós estamos passando, o que você está passando, um conflito familiar, casamento, família, trabalho, negócios, creia. Creia que Deus está no controle de tudo, e se você nos ouve é porque Deus quer colocar ordem na sua vida. E às vezes acontece isso. Às vezes acontece para Deus colocar uma ordem ou colocar a gente em alguns determinados lugares, às vezes a gente vai passar por esse tipo de luta, desafios que às vezes a gente não entende na hora. A gente não entende na hora. O tema não é esse, mas eu me lembro uma vez eu estava meditando numa palavra, estava ouvindo uma ministração e aquele pregador colocou um tema baseado ali na história, acho que de Moisés, e ele disse um tema parecido com esse aqui, ó. O Deus que complica, descomplica e explica por que complicou. Às vezes, minha gente, se você é um cristão, se você se considera um filho de Deus, uma filha de Deus, se você caminha com Jesus, às vezes parece que tem coisa que está tudo meio de ponta cabeça, aí você fala assim, puxa, mas eu estou fazendo certo, onde foi que eu errei? Às vezes você fala, puxa, será que eu estou em pecado? Será que eu estou agindo errado? E a gente às vezes quer tentar descobrir, e às vezes a gente não descobre a princípio, né? Por quê? Porque às vezes Deus permite algumas coisas, às vezes Ele permite, eu não estou dizendo que Deus envia certos problemas, mas às vezes Ele permite algum contexto complicado, porque haverá uma promoção. A Bíblia diz, não diz? Que os humilhados serão exaltados. Então José aqui estava sendo desprezado pelos seus irmãos. José aqui estava já enfrentando as suas lutas, já nos seus 17 anos, ele começou aqui, os irmãos então dizem, lá vem o sonhador. Ali, está chegando o sonhador. Aí os irmãos começaram a pensar, pera lá, vamos matar esse nosso irmão? Já pensaram ali em tirar a vida dele. Olha que situação que estava chegando a situação. Olha a situação, minha gente. Meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida que nos acompanha aqui toda semana, não é por acaso que você ouve esta palavra. Deus é contigo. Acredite. Deus é contigo. Será, pastor, que Deus é comigo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Ou aquilo? Quando tem portas fechadas, a gente fica mesmo às vezes assim. Mas Deus responde, Deus fala, Deus age, Deus muda. Você está entendendo? Então o mesmo Deus que cuidou de José é o mesmo Deus que está cuidando de mim. E Ele quer cuidar de você. Então receba essa instrução. Qual é o conflito que você está passando? Tenha calma. Deus proverá. Tenha calma, mas guarde isso aqui, ó. Você tem algo na tua mente? Você tem algo bom que Deus falou com você e é um projeto? Não se precipite, não conte. Vai trabalhando quietinho ali, vai trabalhando e deixa o momento certo, Deus vai tocar a trombeta a seu favor. Creia nisso e seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa conversa. Uma conversa, Pai, aqui eu estou narrando aqui, resumidamente, uma história de José, jovem José, que na sua própria família foi ali discriminado. É claro que ele estava numa posição em que houve uma inveja dentro da sua própria família, mas o Senhor estava com aquele menino. Da mesma forma, Deus ser com cada um de nós, com cada ouvinte, com cada pessoa que está atenta à palavra de hoje, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor. Cega os olhares, Senhor, dos nossos inimigos, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, e abre os nossos olhos espirituais. Abra os olhos espirituais dos nossos ouvintes, para que ele possa, Senhor amado, enxergar não apenas com os olhos físicos, mas eu estou falando com os olhos da fé, com os olhos espirituais, das grandezas e maravilhas que o Senhor tem para a vida dele e dela. Abençoa a família querida que me ouve, sejam abençoados e tenham um dia de excelência, de saúde, de paz e prosperidade. Assim eu oro e assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.